The fourth plenary session. Quarta sessão plenária da Conferência Prorrogada de 2020 está agora iniciada. Meus amigos, vamos unir os nossos corações em oração. Deus gracioso, agradecemos-nos pela oferta de um novo dia, um dia para amar-te, um dia preenchido de oportunidades para incorporar o teu amor para tudo o que em nossa direção virá. Um novo dia em que nos reúnes como o povo chamado Metodistas Unidos. Muitas culturas, muitas etnias, muitos idiomas, línguas, pessoas de todo o mundo. Vários tipos de vida, mas com uma missão única, unidos no amor curativo de Deus. Ao desfrutarmos o privilégio, estamos cientes de que somos chamados para servir um mundo cheio de mágoa, divisão, violência, ódio, injustiça. Por meio do teu Espírito, dá-nos a coragem de viver o Evangelho e de sermos o teu amor para o mundo. Ao continuarmos a estarmos juntos nesta conferência cristã, enche-nos e preenche-nos com o teu amor, com humildade e oferece-nos coragem para a tarefa perante nós. Aqui estamos, Deus, dispostos e prontos a forjar uma parceria contigo na tua missão de amor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Igreja, o meu nome é Héctor António Murgues Núñez. Male. Sexo masculino, hispânico, latino, filho da linda ilha de Porto Rico. Eu sou burico até a medula. Saudações muito especiais para todos os meus irmãos latinos e hispanoparlantes que estão aqui na Assembleia. Eu agradeço a Deus pelas vossas vidas, pelos vossos ministérios, por meio da nossa conexão metodista unida, e não esqueceremos que sim, podemos, com a ajuda de Deus, sim, podemos. Esta manhã, comigo, temos o Bispo David Barr, da área episcopal do México, e o Bispo Robin Dees, da área da Geórgia Norte. E aqui também comigo temos um dicionário de bolso chamado Jesus. Eu tenho um Jesus que cabe no meu bolso e lembremos-nos que Deus está a olhar para nós. Como eu disse antes, nós temos uma agenda plena para hoje, então farei tudo o que eu puder para nos orientar através dela. Nós começamos então o nosso trabalho esta manhã. Convidamos Don Higgins, o secretário-geral da Comissão do Estatuto e Papel da Mulher, o Sr. Reverendo Giovanni Arroyo, secretário-geral da Comissão de Religião e Raça, para nos apresentar o seu relatório de monitorizamento. Salamat. Bom dia, Sr. Secretário-Geral Don Higgins, da Conferência da Alabama, leiga, mulher, adulta, da terceira idade. Secretário Arroyo, da Conferência de Baltimore, Washington, clero, sexo masculino, adulto. Nós reconhecemos que os nossos números relatados preliminarmente do Bispo em todos os comitês legislativos precisavam de ser mais detalhados para poderem destacar as eleições de delegados das conferências centrais. Mais uma vez, nós verificamos os dados que nós relatamos. Nós também reconhecemos que a nossa linguagem expressiva pode afetar a forma como nós e outros entendemos o mundo. Mesmo frases que, sem
involuntariamente podem influenciar-nos. Nós queremos então oferecer algumas observações. Nós notamos que os delegados que não falam inglês assumiram a responsabilidade de pedir desculpa por não falar em inglês quando falam com o nosso corpo. A nossa diversidade linguística é a nossa experiência pentecostal e a beleza da nossa igreja. Nós queremos que cada um dos delegados possa participar plenamente e não centrarmos o inglês como linguagem principal da Conferência Geral. Nós celebramos os presidentes preliminares que são bilíngues ou multilinguistas que se expressaram nas suas línguas nativas. A diversidade linguística de Deus é uma dádiva para nós. Nós reconhecemos que, por vezes, nós não nos identificamos pela idade que temos. Queremos evitar a linguagem etarista, entre aspas, que define idades, para nos ajudarmos a homenagear onde estamos na vida, para evitar recolha de dados, mas se sentir confortável, nós queremos criar, em vez disso, categorias. E nós entendemos que há diferentes categorias entre conferências centrais e os Estados Unidos das faixas etárias para nos ajudar a ter uma linguagem comum. Podemos nos identificar como jovens, se for 18 anos ou menos. Pode identificar-se como jovem adulto se tiver entre 19 a 35 anos de idade e pode identificar-se como adulto se tiver de 36 a 64 ou um adulto mais velho se tiver 65 ou acima. Estas são algumas das categorias que nós criamos para garantir que nós celebramos as várias fases da vida. Muito obrigada. Meus amigos, nós falamos sobre oportunidades para vós, como delegados. Nós falamos de oportunidades para eleger os nossos oficiais. Eis a oportunidade. E nós observamos que as salas dos comitês estão muito apertadas, sem espaço, e os subcomitês, as pessoas começaram a ir de um lado para o outro e, mais uma vez, as salas estão muito cheias. A sua oportunidade, ao estarmos a reorganizar-nos em comitês e outros espaços, por favor, vejam se o espaço, ou assegurem-se de que o espaço é acessível para todos. Com uma em cada 5 pessoas tendo deficiência auditiva, não podemos esquecer de usar os nossos microfones para garantir que os nossos espaços são também para pessoas que têm que usar cadeiras de rodas. Estejamos cientes da nossa linguagem. A linguagem inclusiva, como por exemplo, pessoas com deficiências ou aptidões diferentes, podemos usar o termo surdo em vez de com deficiência ou como aleijado. Não vamos usar esses termos. Vamos usar pessoa com deficiência ou pessoas com diferentes capacidades. As pessoas com capacidades diferentes é uma dádiva e nós temos que criar espaços em que eles são bem recebidos. Vamos continuar a celebrar o trabalho que fazemos através da nossa diversidade e criar um espaço à mesa para todos. Bênçãos sobre vós. Thank you, Don. Muito obrigado, Don e Giovanni, por nos relembrarem de que nós todos precisamos de pensar, e eu encorajo a que todos mantenham os seus auscultadores de recepção de interpretação prontos para nos poderem ouvir em todas as línguas. O próximo ponto da nossa ordem do dia é um relatório do Comitê Administrativo. O primeiro relatório será apresentado pelo Comitê de Agenda e Calendário. Neste momento, o Presidente reconhece o Presidente do Comitê de Agenda e Calendário, Emily Allen, e a Coordenadora do Calendário, Susan Brumbaugh, para fazer a apresentação do relatório. Muito obrigado, Sr. Bispo. O meu nome é Emily Allen, sou leiga, mulher. Eu já não sou jovem adulta, sou uma adulta comum.
O nosso horário, o calendário de hoje, está impresso na página 215 do DCA de hoje, 2015. O Comitê de Agenda e Calendário recomenda as seguintes mudanças para o restante dia de hoje. No seguimento do meu relatório, vamos ouvir relatórios de 4 outros comitês administrativos: credenciais, jornal, ou diário, cortesias e privilégios e autoridades que presidem. Depois do relatório da mesa conexional, vamos ouvir o Comitê de Estudo Jurisdicional e depois vamos trabalhar em todos os pontos de calendário, consoante permitir o tempo. Na plenária de amanhã, os relatórios do Comitê Administrativo serão apresentados imediatamente a seguir ao relatório de monitorização. Eu movo para a adoção da agenda de hoje e amanhã com as mudanças que acabo de descrever. Meus amigos, foi feita uma moção para adotar a agenda com as mudanças consoante descritas a vós, consoante lhes foram descritas, e nós vamos abrir em momentos o dispositivo de votação. Mas se alguém tiver alguma intenção de comentar, este é o momento. Moção para adotar a agenda com as mudanças que nos foram recomendadas. Se pretenderem dizer alguma coisa, proferir alguma palavra, o momento é agora. Pronunciem-se. Muito bem, não havendo ninguém, nós passaremos então à votação. Esta moção requer um voto de maioria. A pergunta, vejo bandeirinhas quadriculadas, talvez dificuldades técnicas com os dispositivos de votação, e nós estamos muito contentes de ver que eles estão a ser atendidos. Nós vamos continuar então com o voto. A moção requer um voto de maioria. A pergunta perante nós é a adoção da agenda tal como nos foi apresentada com respectivas mudanças. 1 para sim, 2 para não. Aqueles que estão a favor da adoção da agenda, 1, sim. Aqueles que não pretendem adotar a agenda, 2, não. Podem votar agora. Vejo umas bandeirinhas quadriculadas perto do microfone 6 e também perto do microfone 2. Nós vamos manter a votação em aberto até que os problemas técnicos estejam todos sido sanados. Seeing no other. Não havendo outras bandeirinhas a pedir ajuda. Está aqui uma bandeirinha. Então, todos votaram. Então, na verdade, tem 2 bandeirinhas levantadas. Na secção 1. Vamos manter, então, a votação ainda em aberto até que todos tenham oportunidade. Excellent. Okay, friends. Meus caros amigos, a votação agora está encerrada. Vamos ver então os resultados da votação. Affirmative. 18 votos afirmativos e 10 negativos. Ou seja, os afirmativos são a maioria, o voto é aprovado e a agenda adotada. Bom dia. Meu nome é Susan Brambach, coordenadora do calendário, e eu não sei quem mais precisa de ouvir isto, mas hoje é sexta-feira. Eu gostaria de chamar-vos a atenção para o calendário A02 de consentimento que aparece no final do DCA de hoje.
Para a tradução em inglês, encontra-se na página 2061 e outras 3 nós, queridas línguas, encontram-se na página 2063. Novamente, 2061 para inglês, 63 para as outras línguas, português, francês e Kiswahili. O calendário de consentimento no DCA de hoje contém pontos de vários comitês legislativos. Muitos parabéns pelo trabalho, parece que estamos a começar bem. Temos um ponto regular de calendário, mas enviaram mais, eu sei, mas não os enviaram antes das 5. Então vamos ter muita coisa impressa amanhã. Como lembrete, se pretenderem remover um ponto de um calendário de consentimento, têm que procurar um formulário na sala 103. Chama-se Formulário de Remoção de Ponto do Calendário. Ele tem que ter 20 assinaturas válidas e depois devolvido até às 3 da tarde, 15 horas da tarde, nessa mesma sala, no dia em que o calendário é impresso, para depois ser votado pelo plenário como grupo, amanhã. Muito obrigado, Sr. Bispo. Muito obrigado. Senhor Delegados, antes de irmos para o próximo item de negócio, o Presidente tem um anúncio para fazer relativamente a como nós levamos a cabo o nosso negócio. Nós agradecemos termos sido relembrados ontem relativamente à regra 6 e orientações, como é que nós garantimos a segurança aqui deste recinto do plenário. Nós atualizamos o sistema de reconhecimento de pessoas que se pronunciam para nos ajudar a identificar o local dos delegados, para podermos darmos ao Presidente melhor oportunidade de reconhecer as pessoas que têm prioridade para proferir a palavra. Sendo eu a primeira pessoa que vai utilizar este sistema atualizado, eu peço que me desculpem por qualquer erro. Eu reconheço agora Matthew Lafferty, que pretende apresentar um ponto de informação ou consulta. Muito obrigado. Good morning. I'm at microphone 5. Yep, you may speak. Matthew Lafferty, clero da Conferência de Ohio do Leste. Falo mais próximo do microfone, mas ele é muito alto, coitado. Ele tem 2 metros de altura. Está desculpado. Também não riam, por favor. Matthew, qual é o seu ponto de informação ou pergunta? Será que os presidentes dos comitês legislativos votam nos procedimentos dos comitês legislativos? E, se me permitir, Sr. Bispo, eu explicarei melhor esta minha questão. Na orientação para os presidentes dos comitês legislativos, da página 17, diz que os presidentes não votam a não ser que haja um empate. As nossas regras permanentes não ditam isto e, de acordo com a regra 42 das regras de Robert, aplicam-se neste caso. De acordo com as regras de Robert, edição 12, na secção 44, subsecção 2, se o membro que preside é membro da Assembleia, eles podem votar como qualquer outro membro quando o voto é por boletim de voto. E se houver um empate, de acordo com as regras, isto não prevalece.
Thank you for your question. Muito obrigado pela sua pergunta ou questão. O senhor está correto. Os delegados que servem como presidentes em comitês legislativos podem votar. No entanto, eles foram instruídos a não fazê-lo durante a formação. Contudo, se qualquer presidente que é delegado votou, esse voto é válido. Então, podem votar se forem delegados que são presidentes. Então, eles podem optar por não votar se assim o pretenderem, correto? E nós vamos esclarecer isso aos delegados. Muito obrigado. Nós reconhecemos Martha Banks, de Ohio ou de Leste, por um ponto de informação ou consulta. Pergunta. Microfone número 5. Martha, Martha, qual é a sua pergunta? Bom dia, Senhor Bispo e irmãos em Cristo. Eu gostaria de perguntar se eu posso fazer um seguimento do relatório de monitorização. Tem uma pergunta relativamente ao relatório de monitorização. Eu tenho um comentário sobre inclusão, tal como mencionado no relatório de monitorização de hoje. O relatório de monitorização não está perante nós agora. Então, não seria apropriado neste momento falar relativamente a esse relatório neste momento. O próximo relatório do comitê é o Comitê de Credenciais e o Presidente reconhece o Presidente do Comitê de Credenciais. Diane, antes de passarmos ao relatório, temos William Westbrook com ponto de ordem. William, microfone número 6. William Westbrook, late. Delegado da conferência é um adulto branco mais velho. No calendário de consentimento há 02. Eu reparei que há 2 petições ou 3 que podem criar conflito em decisões que têm que ser tomadas adiante na semana, em termos de linguagem. Como é que nós poderíamos... Qual é a regra que sugere que nós não estamos a seguir? É uma questão de consulta. O senhor falou de um ponto de ordem, ou questão de ordem. Então, não podemos aceitar essa consulta no momento. Vamos, então, para o relatório de credenciais. Então, Diane Barr. Obrigado, Bispo. Bom dia, igreja. Eu sou Diane Brown, adulta, branca, leiga de Michigan e presidente do Comitê de Credenciais. Hoje eu trago o relatório do comitê com 2 tópicos. Uma atualização de credenciamento e o segundo, uma moção para ser considerada aqui. Com relação aos delegados de credenciais, nós oferecemos essas atualizações para essa situação tão complexa. Nós sabemos que alguns delegados de credenciais que ainda estão a viajar para chegar em Charlotte devem chegar hoje ou amanhã. Por isso, nós agradecemos. Devido a certa inconsistência na documentação, o relatório preciso dos secretários depois das eleições, em alguns casos, foi difícil para o escritório da Secretaria da Conferência Geral
enviar cartas de convite. Um desafio continua a ser algumas eleições que não seguem os requisitos do livro da disciplina. Por exemplo, eleger pessoas para uma quarta categoria que simplesmente não existe. Oferecer vistos nos consulados também às vezes são muito arbitrários. Também o processo de visto pode começar muito antecipadamente, porque alguns vistos têm datas de expiração muito curtas e não queremos que percam sua validade antes de chegarem aqui. Também sabemos que não podemos autorizar credenciais de algumas pessoas porque foram eleitas provisoriamente. Este é o assunto da moção que eu vou apresentar daqui a pouco. Tendo dito isto, nós comemoramos que pela primeira vez em várias conferências gerais, nós temos delegados aqui em Charlotte de um país que não estão representados por muitos anos para as questões de vistos. Os delegados para emissão de crachás continuam a mudar. Nós estamos a analisar isso e prevemos números que qualquer relatório que podem ser apresentados antes dessa emissão não são oficiais. O segundo item a dividir hoje é a moção do nosso comitê que foi apresentada no DCA de ontem, ou quinta-feira, não me lembro mais corretamente que dia. Talvez todos aqui também passem pela mesma situação. No DCA de ontem, na página 2008. 2008. É uma moção do nosso comitê. Antes de apresentar a sua moção, eu vou pedir à equipe técnica para limpar a... Não, vou pedir à plenária. Os delegados não devem se registrar até que o presidente anuncie. Então, vamos limpar a lista e vamos ouvir a moção. Obrigado. O Comitê de Credenciais propõe que, de acordo com o memorando do Conselho Judicial 1.495, a Conferência Adiada de 2020 autorize uma sessão ao nosso ciclo quadrienal para autorizar a credenciamento de pessoas que foram eleitas provisoriamente em 2023 como delegados ou delegados de reserva para das conferências centrais. O processo de credenciamento por esses delegados dessas conferências vão começar 48 horas dessa moção ser aprovada pela Assembleia e o anúncio será feito assim que o processo for aberto e puder começar. Há conferências anuais que não fez eleições para preencher vagas para a jurisdicional de 2024 ou conferências centrais de 2025 podem fazer na próxima sessão da conferência. Ainda a lista não está aberta, mas a moção é adotar a moção do Comitê de Moções que diz, de acordo com o número de memorando 1485, a Conferência Geral de 2020 adiada autoriza uma exceção única ao ciclo de eleições para autorizar o credenciamento de pessoas que foram eleitas provisoriamente em 2023 como delegados ou delegados de reserva às conferências jurisdicionais ou centrais. O processo elegeu delegados da conferência centrais vai começar 48 horas depois que a moção for aprovada pela Assembleia e um anúncio será feito assim que o processo abrir e começar.
e a conferência anual não fez eleições para preencher as vagas dos delegados. Para as conferências centrais de 2025, podem fazer isso na próxima sessão da conferência. A questão é a moção para adotar o que eu acabo de ler, talvez possam falar. Há discussão sobre o assunto? Reconheço Lindsey Drake, de Iowa, por uma questão de informação. Um pedido de informação. Microfone número 5. Lindsey Drake, mulher, Iowa, branca. Eu tenho uma pergunta sobre o número de horas que levará para certificar esses delegados provisórios. Pode explicar por que são 48 horas? Eu passo ao secretário-geral da Conferência Geral. Posso fazer isso. No momento que essa moção foi preparada, era muito no início do processo e a equipe técnica envolvida em trabalhar com o software e hardware de credenciamento para imprimir os crachás, queria montar toda a infraestrutura. Não sabíamos quanto tempo isso ia levar naquele momento, então precisávamos dar a todos uma expectativa razoável de tempo em que poderíamos estimar 5 dias para o futuro e entender quanto tempo precisaríamos deles no momento em que esse processo seria iniciado. No mesmo momento, tentamos calcular quantos poderiam passar pelo registro a cada 2 minutos, a 4 minutos, a cada 7 minutos e tentar destacar os detalhes disso. Desde então, pudemos identificar que 11 assentos, 11 é o número que nós prevemos que precisam estar assentados para preencher assentos vagos na plenária. 11. Uma segunda prioridade para nós seria passar para os delegados de reserva provisórios, que seria primeiro clero, primeiro leigo. Então, não prevemos que 48 horas serão necessárias para começar neste ponto. Acho que poderíamos fazer mais rápido, simplesmente não poderíamos prometer isso a todos no momento da moção, e nós deveríamos apresentar isso ontem, mas devido à suspensão das regras, passou para outro dia. Então, nós achamos que temos agora o melhor controle para entregar isso e acho que não precisaremos de 48 horas. Obrigado, Darren. Reconheço Gary Weaver, de Susquehanna, a Conferência de Susquehanna, microfone número 1. Bom dia, Gary Weaver, adulto, branco. Eu quero apresentar uma emenda. Segundo parágrafo, primeira sentença, apagar as palavras, começar em 48 horas e inserir as palavras, estar concluído até o final do dia. E se for secundado, eu defendo a minha petição. Eu sou membro da delegação de 12. Nos últimos 3 dias, só poderia ter 11 delegados. Devido às circunstâncias únicas deste ano e desses atrasos, nós entendemos. Eu gostaria que a Assembleia visse aqui à direita e vejo as pessoas que esperam para entrar. E com respeito a todo o trabalho que já fizeram, isso tem que acontecer hoje e essas pessoas têm que entrar na sala da Assembleia. Eles vieram de muito longe e esperamos recebê-los, então, aqui no salão principal. Eu gostaria a equipe técnica para me dar uma nova lista de oradores. Alguém quer falar contra a emenda?
quer conhecer Dave Livingstone, que pede uma informação. Microfone número 4. Eu tenho uma consulta, mas não está relacionada a isso. Então, eu desisti. Obrigado. Reconheço Dave Stotts. Também a pedir informação no microfone número 6. David Stotts, Conferência de Mississippi, adulto. Isso inclui reservas para a conferência jurisdicional. Nós vamos colocar na sua lista de volta, porque a sua pergunta não tem a ver com a moção. Pediremos que o senhor volte mais tarde. Amigos, não vejo que quem quer falar contra, então vamos votar. As questões é sobre a adoção da moção para apresentar uma emenda para tirar, começar em 48 horas e trocar para terminar ao final do dia de hoje. Aqueles que querem adotar a emenda, pressionem 1. Aqueles opostos à emenda, oprimam 2. Bandeiras quadriculadas estão a ser apresentadas na seção A. Temos uma aqui na seção B. Vamos manter o voto em aberto por enquanto. Já votaram todos que querem votar? Então, o voto está terminado. Vamos ver os resultados do voto. 660 sim e 65 não. Então, passou e a emenda foi adotada. Voltemos à moção original com sua emenda, e o secretário da Conferência Geral deve ler agora a moção para saber o que estamos a adotar. A moção veio do Comitê de Credenciais com suas emendas. O Comitê de Credenciais pede que, de acordo com o memorando do Conselho Judicial 1495, autoriza uma exceção ao ciclo de eleição quadrial para permitir o credenciamento de pessoas eleitas provisoriamente em 2023 como delegados ou delegados de reserva da Conferência Central ou Jurisdicional. O processo de credenciamento para esses delegados será concluído até o final do dia. O anúncio será feito assim que o processo começar. Ainda não foram feitas eleitas para preencher as vagas para a Conferência Jurisdicional de 2024 ou Conferência Central de 2025, que poderá ser feito na próxima sessão. Obrigado, Gary.
Eu quero pedir à equipe técnica, agora que a moção foi emendada, que eles limpem o pool ou lista de pessoas que pedem a palavra para que nós possamos ir para as moções. Obrigado. Há discussão sobre essa moção? Podem agora se registrar para falar. David Livingstone, que pede informações. Microfone número 4. Clero, Great Plains, branco, homem. A questão é se há uma diferença relacionada ao credenciamento. Nós tivemos um pedido que a Assembleia, tendo em vista o relatório do DCA no primeiro dia, agora é sexta-feira e ainda não vimos esse relatório. Quando é que podemos esperar receber esse relatório escrito que se relaciona à questão geral de credenciamento? David, a sua questão não está relacionada ao que está à nossa frente, então não vamos abordá-la neste momento. David Stott, microfone número 6. David Stott, Mississippi, adulto mais idoso. Essa resolução nos permite eleito reservas para a conferência jurisdicional. Como as conferências, quantas conferências serão, seria útil saber. Passamos ao secretário. Ao ler memorando 1485 para dar clareza ao processo, pelo que entendemos, o primeiro conjunto de eleições que foi permitido para 545 era somente aqueles para preencher os assentos vagos na Conferência Geral, sem nenhum delegado de reserva. Então, essa eleição que foi permitida pelo memorando 1485, essa moção que vem no Comitê de Credenciais foi autorizado pela extensão para aqueles que foram eleitos provisoriamente como delegados ou reservados, delegados de reserva a conferências jurisdicional e centrais. É isso que acho que o senhor pergunta, então está coberto na moção. Obrigado. Obrigado, Gary. Bom, ninguém pede para falar, então vamos votar. Então, prepare os seus dispositivos de voto. A questão é na adoção da moção apresentada pelo Comitê de Credenciais, conforme emendada. Aqueles a favor oprimam 1, aqueles opostos oprimam 2. Todos aqueles que querem votar já votaram? Então, não. Eu vejo alguém na seção A, seção E8, na verdade. Não
vejo mais bandeiras xadrez, então o voto está terminado. Os resultados do voto estão no ecrã: 702 afirmativos e 20 no negativo. O afirmativo passou e a moção foi adotada com as suas emendas. Com isso, terminamos o relatório sobre o Comitê de Credenciais. Obrigado, Diane, e agradecemos o trabalho da sua equipa. The next O próximo relatório do Comitê Administrativo é sobre o diário e agora reconhece o presidente do Comitê de Diário, Rachel Butts Miller. Obrigado, Bispo. Eu sou Rachel Miller, do West Ohio, como diaconisa ordenada na Igreja Metodista Unida. Eu trago o relatório do Comitê sobre o diário. Eu gostaria de chamar a sua atenção sobre, na página 2018 do DCA de abril de 26. No ADCA, volume 3, página a petição 3103, petição 3103 está incorreta. Contém texto de uma petição diferente que não pertence aos marcos de patrimônio. Então, página 1659, petição 30938 do Conselho de Administração, é que da Conferência Anual da West Florida, com DCA, volume 5, número 3, página 123, e está listado corretamente como abril 26. É a 23 de abril, na verdade. Na página 2006, temos uma lista dos comitês legislativos e alguns oficiais legislativos, e temos algumas correções aí. O número do conferências e no comitê está listado incorretamente como Jason Nelson. O nome correto é Jen Nelson. Na página 2007, o vice-presidente do Comitê de Igrejas Locais está incorreto como James Leonard. O nome correto é CHOY. E o último secretário do comitê está a faltar. O nome correto é Alva McKnights. Bispo, eu peço a adoção do programa como corrigido. Então, vamos adotar o programa como corrigido e vamos abrir a palavra. Então, se quiserem falar, podem se registrar. A questão é sobre a adoção da moção para adotar o programa como corrigido. Agora podem se registrar para falar. Há discussão sobre o assunto? Como não há ninguém que pede a palavra, vamos votar. Essa moção exige um voto majoritário. A questão é adotar o programa como foi corrigido. Aqueles a favor oprimam 1, aqueles opostos oprimam 2. Podem votar. Há uma bandeira xadrez na seção C. Todos que querem votar, já votaram? Então, o voto está encerrado.
Por favor, os resultados do voto da votação no ecrã. 685 afirmativos e 12 negativos. Então, o afirmativo passa e a moção foi adotada com as suas correções. Obrigado, Rachel, pela sua liderança. Obrigado, Bispo. O próximo relatório do Comitê Administrativo é o Comitê de Cortesias e Privilégios. A presidente do comitê, Rachel Figgins. Bom dia. Meu nome é Raquel Fagan. Eu sou da Conferência de Rio, Texas. E sou também uma latina. E nasci na Bolívia, na América do Sul. E falava espanhol enquanto crescia. Então, sou bilíngue e é um prazer ver a grande diversidade da nossa conexão aqui e fazer novos amigos todo dia. O Comitê e Cortesias e Privilégios gostaria de lembrar que se tem um pedido de cortesia ou privilégio, podem nos enviar e-mail a gccortesia@gmail.com. Sabemos que esse e-mail não é muito confiável, então sempre podem me encontrar na seção A, fileira 2. O segundo anúncio é uma cortesia que nos trouxe a atenção pelo reverendo David Martinez, do Conselho Geral de Educação Superior e Ministério. Ele estava a sentar ontem com um grupo de pessoas da América Central e do Sul. E eu não pude estar junto com eles, mas era um grupo bastante grande e eu pude falar com eles, porque eu falei espanhol com eles. Dave, eu não sei onde está, mas eu espero um convite para almoçar com o grupo. O Conselho Geral de Educação Superior e Ministério e o Conselho de Ministérios Globais fez um excelente trabalho na nossa denominação e também eles construíram pontes para todo mundo com igrejas do concordato e igrejas afiliadas. Através do reforço da relação mutualidade e parceria, eles trabalham para equipar em educação teológica e através das missões. O reverendo David Martins nos convida a conhecer melhor os delegados do mundo inteiro e convida para conhecer os delegados da América Latina e do Caribe. E também a servidores e visitantes dessas igrejas. Eu vou nomear as igrejas e, ao final da lista, eu vou pedir a esses delegados e visitantes e observadores que fiquem de pé para vermos quem são eles. Então, estão nessa conferência geral a Igreja Metodista das Caraíbas e Américas, Igreja Metodista do México, Igreja Metodista de Porto Rico, Igreja Metodista Evangélica da Argentina, Igreja Metodista Evangélica da Bolívia, Igreja Metodista Evangélica da Costa Rica, Igreja Metodista de Salvador, Igreja Metodista do Brasil, Igreja Metodista do Chile, Igreja Metodista do Peru, Igreja Metodista do Uruguai, Igreja Evangélica Dominicana, Igreja Evangélica Metodista do Equador e o Centro CREAS. Os delegados representantes e visitantes destas igrejas, por favor, levantem-se para nós vermos quem são e vamos dar-lhes caloroso acolhimento.
Un saludo Saudações calorosas por parte desta Conferência Geral. Estão em família. Bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Raquel, e muito desculpa por ter pronunciado mal o teu nome. Eu sou latino e pronunciei mal o nome de uma irmã latina. Desculpa, eu dou graças a Deus pela graça que nos ajuda a continuar a crescer juntos. No relatório que vem do Comitê de Oficiais Presididos, que vem de Jasmine Rose Smoothers, clero, mulher, afro-americana, e da Conferência da Geórgia do Norte. O meu nome é Jasmine Rose Smothers, clero, sou do sexo feminino, afro-americana, clero, delegada da Conferência Geórgia Norte nos Estados Unidos, e os meus pronomes são ela, dela. Bom dia, irmãos e irmãs. Eu agradeço. Espero que estão todos prontos primeiro para nos reunirmos. E vamos agradecer ao Bispo Wilson e Bispa Malone por nos terem orientado tão bem. O Comitê continua a trabalhar de forma diligente para representar as conferências centrais e as jurisdições dos Estados Unidos da melhor forma possível. A partir de amanhã, nas nossas conferências centrais, será representada através do oficial presidente Laila. E depois vão ver as nossas igrejas através dos nossos bispos. Lembrem-se que Oren nos liderou tão bem na sua terceira língua, em alemão, ontem. Para aqueles que falam inglês, anglófonos, a tradução criou um certo atraso relativamente àqueles que falam alemão. Lembrem-se, ao avançarmos, falem de forma clara, concisa e sem aqueles ditados, por exemplo, frases que são tipicamente Estados Unidos, tipo se é cão vai à caça e coisas desse tipo. Ao falarmos durante a sessão plenária hoje, amanhã de manhã, estamos muito entusiasmados que o Sr. Bispo Tamberland, da Conferência Sudeste dos Estados Unidos, irá presidir. Bispo Erland será seguido da Conferência Central do Norte da Europa. Muito obrigado pelo tempo e cooperação com os nossos oficiais presidentes e até amanhã. Muito obrigado, Jasmine e Orem. Meus amigos, muitíssimo obrigado pela grande honra que me deram de poder servir como oficial presidente nesta parte da sessão plenária de hoje. É minha honra poder fazê-lo e eu agradeço o voto de confiança que em mim deram, que a mim dedicaram, e este Jesus de bolso vai ficar aqui em cima da mesa, no nosso púlpito, para que ele esteja sempre de olho em nós. Chegamos ao momento em que vamos trazer o Bispo Gregory Palmer para presidir a restante sessão. Pedimos aos delegados que permaneçam nos seus lugares durante esta breve transição. Não é intervalo, vamos ficar onde estamos, que a paz do Senhor esteja conosco. E todos nós. Obrigado. Dear friends, Meus caros amigos, muito obrigado por continuarem a ser ordenados e me seguirem. E vamos agradecer ao Sr. Núñez, ao nosso presidente. Eu sou Palmer e estou grato em poder servir a Igreja Metodista Unida, e a minha atribuição atual é Bispo Residente da área episcopal Ohio
oeste, ou seja, o Ohio Ocidental. Eu estou feliz de ver que tenho alguns amigos aqui. Antes de começarmos a falar a dar atenção a alguns dos pontos que já estão em fila, eu gostava de fazer uma pequena oração para esta transição. Foi-me pedido especialmente esta manhã de vários setores para nos lembrarmos dos protestos que estão a acontecer lá fora, especialmente nas universidades, em campos universitários, que procuram juntarem-se àqueles que sofrem na guerra entre Israel e Gaza. Nós pedimos então que se unam a mim e uns aos outros em oração para a situação neste contexto de guerra e por aqueles que encontram a sua voz e sua capacidade para dizer não à guerra. Que Deus esteja conosco. Senhor gracioso e eterno, nós agradecemos-te e louvamos-te pela vida, saúde, força. Nós reconhecemos, como tem sido dito tão frequentemente nas nossas orações e liturgia, que nós vivemos em muitos contextos em que a vulnerabilidade abunda, a fragilidade está presente, a dor, fome, a inimizade, dificuldade, alienação, ira e guerra. Os nossos corações e as nossas mentes têm sido sensibilizados nestes últimos meses sobre a guerra entre Israel e Gaza. E nós oramos como família humana e como igreja que tu perdoes as nossas formas bélicas de ser, que tu nos dês a tua paz e que tu nos moldes em todos os locais, todas as nações, todas as famílias, todas as comunidades, para procurarmos alternativas para a violência na gestão dos nossos conflitos e nossas disputas, especialmente nos casos em que vimos crimes hediondos em tempos de guerra e respostas desproporcionais. Nós oramos que tu nos dês o teu fôlego para nós e que sussurres para toda a humanidade que há uma forma mais excelente de agir. Nós não oramos especialmente para viver em contextos em que nunca discordemos, mas sim para nos dar as formas de gerir as nossas discórdias de forma a homenagear a nossa humanidade e o teu selo, a tua marca em todas as nossas vidas. Oramos para que nos dês o poder da cura e da esperança e para aqueles que encontram a sua voz nos protestos contra a guerra, especialmente aquele que mencionamos aqui, que tu lhes dês, através da utilização das táticas que eles reivindicam opor-se, que todos os testemunhos e protestos sejam uma marca de não violência num mundo tão profundamente violento. Ao continuarmos a fazer o nosso trabalho nesta Conferência Geral da Igreja Metodista Unida, torna-nos instrumentos da tua paz com todos os nossos vizinhos nesta sala e em todos os locais onde nos movimentamos e falamos hoje e sempre. Nós pedimos tudo isto no forte nome de Jesus, Príncipe da Paz, luz do mundo. Que todos os corações crentes digam amém.
E eu gostaria de olhar para a nossa fila e há uma solicitação de ponto de ordem. E parece que Gomer Chamussa, espero ter pronunciado de acordo o nome, que se aproxima ao microfone. Microfone 2. Muito obrigado. E depois de se apresentar, imediatamente a seguir, indique qual é a regra que questiona. Número 2. Gormel Chamussa, delegado na Conferência do Congo Sul, sou um homem preto adulto. Senhor Presidente, eu refiro-me ao relatório que acaba de ser lido, no qual parabenizamos os oficiais da Conferência Geral, os nossos bispos. O meu ponto é que a nossa igreja é uma igreja litúrgica e eu gostaria então de perguntar, uma vez que o senhor preside uma senhora como esta, que o senhor tenha vestes litúrgicas. Senhor irmão Chamusso, o senhor entrou na fila de pedidos para identificar um ponto de ordem. O senhor tem que fazer referência a uma regra que o senhor acha que nós violamos ou que não estamos a seguir. Se o senhor tiver outra preocupação, o senhor poderá, noutro momento, quando for adequado, entrar nesse grupo. Mas neste momento, nas nossas regras de ordem, o senhor tem alguma regra que o senhor se esteja a referir agora? Não é uma infração, mas sim uma proposta. Muito bem, muito obrigado. Se o senhor tentar, então, noutro momento em que for apropriado, apresentar a sua recomendação, nós tentaremos encontrar espaço para si. Muito obrigado. Eu acredito que estamos prontos, de acordo com a agenda que adotaram no relatório da mesa conexional, e nós estamos a reconhecer o Sr. Bishop Mambe Miombo, o presidente da mesa, e Judy Coniston, a presidente ministerial da mesa conexional. Sim. Inclusive eu botei o nome. Na quietude da sua atividade, Deus está conosco. Saudações, igreja. Eu sou Judy Caniston, leiga, branca, e também presidente dos ministérios da mesa conexional. Bom dia, eu sou Bispo Monday, não. Segunda-feira não sou o Bispo, terça-feira e sou presidente da mesa conexional. Nós temos um apelo a conhecer Deus de forma mais profunda, conhecer Deus em missão e ministério, conhecer Deus no momento de dificuldade e celebração, e saber que Deus trabalha no meio da pandemia, e saber que Deus está conosco quando alguns dos nossos irmãos e irmãs optarem por nos deixar ou por saírem. Nós somos ainda assim apelados a ser discípulos para Jesus Cristo, para a transformação do mundo. A mesa conexional, em colaboração com os bispos, a situação da Igreja 2023. A essência da Igreja Metodista Unida é criada não só de uma narrativa única, mas de histórias vibrantes e coletivas de todos os membros e congregação local na nossa conexão global. Tudo contribuindo para uma jornada dinâmica de fé, comunidade e ação. Não obstante as nossas diferenças linguísticas, culturais e contextuais, nós somos unidos pela nossa fé em Jesus Cristo, que nos transforma pela sua graça e nos chama a amar e servir os nossos vizinhos perto e longe.
Juntos, nós oramos, respondemos, convidamos, nutrimos, ensinamos, aprendemos, defendemos, partilhamos e expressamos o nosso amor por Deus e nossos vizinhos de inúmeras formas. Esta é a nossa história, esta é a nossa missão. Nós somos o povo, as pessoas da Igreja Metodista Unida. Identidade e missão. Refletindo no nosso ministério em 2023, celebramos o trabalho de Deus em e através de nós. Nós confessamos os lugares em que nós fracassamos ser uma igreja obediente e procuramos discernir como o Espírito Santo nos guia para sermos para o mundo o corpo de Cristo. Em 2024 e para além. Durante os últimos anos, a Mesa Conexional convidou os Metodistas Unidos de todo o mundo para se reunirem com os seus vizinhos e colegas para criarem uma visão do futuro da Igreja Metodista Unida juntos. Estas conversas, Imaginar o Futuro, foram realizadas com 65 grupos em 4 continentes em que a Igreja Metodista Unida está presente. Juntos exploramos a nossa identidade, a nossa visão, a nossa conexão e missão. Ao explorarmos a situação da Igreja deste ano, irão descobrir como nós vivemos, através da nossa identidade e missão, como pessoas chamadas Metodistas Unidas. Em 2023, os Metodistas Unidos criaram oportunidades digitais inovadoras e em pessoa para convidar as pessoas para uma vida ativa de discipulado e para se ajudarem mutuamente a crescerem como seguidores de Jesus Cristo. Recursos, perícia, formação, provida pelos Ministérios de Discipulado, as Comunicações Metodistas Unidas, a Editora Metodista Unida, líderes de conferências anuais e líderes ministeriais inovadores ajudaram as igrejas locais a encontrarem métodos e conexões entre as pessoas e Deus e entre elas. Em 2023, defendemos a justiça para os mais vulneráveis e para o planeta. A Comissão Geral de Religião e Raça, Igreja e Sociedade, a Comissão Geral sobre o Estatuto e Papel da Mulher, Ministérios Globais e Mulheres Unidas em Fé continuam a elevar e defender os nossos princípios sociais e defender os direitos das mulheres, crianças, povos indígenas e os oprimidos. O Comitê Metodista Unido sobre Alívio, Auxílio, continua a estar unido em serviço, assim como nós, juntos, respondemos com amor e recursos tangíveis para atender as necessidades criadas por guerras, doenças, desastres naturais em todo o mundo. E como Metodistas Unidos, continuamos a acolher todos na comunidade de fé, acreditando que a graça de Deus está disponível para as pessoas de todas as raças, etnias, línguas, orientações sexuais, identidades de género e capacidades. Enquanto em 2023 foi, de muitas formas, um ano doloroso para a Igreja, com mais de 5.000 igrejas terem votado para se desassociarem da nossa denominação, nós também vimos o trabalho de Deus por meio da nossa conexão. Pastores não reformados que já não tinham uma igreja depois do voto de avaliação. As congregações foram mais adiante para criar espaços para comunidades em dor, procurando uma comunidade de fé metodista unida para juntar as pessoas para orar, servir e tomarem contas uns dos outros em amor. Ministérios de discipulado falaram neste trabalho, oferecendo um serviço de lamentação e uma série de webinars para ajudar as congregações a lidarem com a divisão dentro das suas congregações e a denominação como um todo. Ao aprofundarmos este relatório, oramos que ele sirva não apenas como um rascunho da nossa jornada de 2023, mas sim como um compasso que nos norteia para o futuro. Que possamos começar um processo de discernimento da vontade de Deus para a Igreja Metodista Unida
olhando de perto os locais em que nós sentimos mais profundamente Deus hoje nos nossos ministérios. Vejam como as vossas histórias e o ministério e missão da vossa congregação são integrais para a nossa conexão. Esta é a nossa história, esta é a nossa história, esta é a nossa missão. Nós somos o povo da Igreja Metodista Unida. A Mesa Conexional, Conselho de Bispos. Meus amigos, Deus continua a chamar a Mesa Conexional na Igreja Metodista Unida para o ministério. O mundo é mundial e contextual. A Mesa Conexional apresentou legislação para permitir que os Estados Unidos se tornem uma conferência regional. Esta legislação foi expandida para prover governação regional para as nossas conferências centrais e nós estamos muito satisfeitos com a aceitação deste conceito. Nas conferências centrais, sabemos o valor de podermos adaptar e suplementar o livro da disciplina. Nós acreditamos que este privilégio permite ministério eficaz e autonomia regional e deve ser estendido para toda a Igreja e agora foi. A Mesa Conexional comprometeu-se a descentralizar os Estados Unidos nas nossas conversas. Para tal, nós apresentamos legislação para aumentar a percentagem de afiliação das mesas conexionais para fora dos Estados Unidos. Embora muitas atividades tenham parado durante a pandemia mundial, a Mesa Conexional levou a cabo conversas em torno da Igreja sobre o que significa ser um metodista unido. No nosso website, convidamos-los a verem a série Terça-feira à Mesa, com entrevistas de académicos diversos da UMC, da Wesleyanos e da Teologia Metodista Unida de Wesley. Tivemos também conversas em todo o mundo para ajudar a Igreja, de forma colaborativa, a articular e identificar, com base em documentos fundacionais e eclesiologia wesleyana. Estas conversas, desenvolvidas por cada uma das regiões, convidou os metodistas unidos a discernir a visão e identidade da nossa Igreja em todo o mundo e nas suas regiões específicas e a imaginarem como a nossa visão e missão podem ser vividas de forma contextual. Nas Filipinas, o Comitê Regional desenvolveu e distribuiu um questionário de 12 perguntas e recebeu 357 respostas. As conclusões destes questionários criar uma visão para a Igreja Metodista Unida que seja mais produtiva, missional e refletiva da comunidade amada. Os Metodistas Unidas nas Filipinas esperam criar uma denominação que respeite diferenças contextuais, embora continue a viver a sua teologia. O Comitê Regional Europeu levou a cabo 5 conversas em inglês e alemão. Por meio destas conversas, identificamos que os Metodistas Unidos na Europa veem uma igreja que fala de forma audaz, inclui todas as pessoas na Terra, os marginalizados e as pessoas em crise. Um guia de discussão em inglês, francês e português para conversas sobre a visão da Igreja Metodista Unida. 5 conversas tiveram lugar entre 2021 e 2023, com participantes de vários pontos da África, nomeadamente a área episcopal de Serra Leoa, a Conferência Anual do Norte do Katanga, a área episcopal do Sul do Congo e a área episcopal de Moçambique. Essas conversas revelaram uma visão de uma igreja alicerçada na Bíblia, que seja contextual e conexional. Em suma, os Metodistas Unidos Africanos desejam continuar ligados a toda a Igreja Metodista Unida, mantendo, ao mesmo tempo, características africanas distintas. The U.S. committee developed a discussion guide for visioning conversation.
O comitê distribuiu essa discussão em inglês, coreano, português e espanhol. Foram levadas a cabo 54 conversas e relatadas. Os participantes destas conversas descreveram uma visão de uma denominação que seja global e conexional, sem ser centrada nos Estados Unidos. Eles esperam criar uma igreja metodista unida que esteja na vanguarda da justiça social e alcance todas as faixas etárias com testemunho relevante. Da forma relacionada à Igreja Metodista, inclui Wesleyan, Grace, graça, e orientada à missão, mas também anxiety, ansiedade, e disunity, desunião. O papel do economismo na Igreja Metodista Unida não pode ser repetido, mas participantes de todas as áreas sentem que a colaboração com outras denominações é essencial. Em todas as regiões, os Metodistas Unidos veem uma igreja que é baseada na Bíblia, engajada no serviço e inclusiva, apesar da inclusividade significar coisas diferentes em locais diferentes. Outros veem uma política denominacional que é mais adaptativa. Muitas visões divididas de uma política regionalizada que permitem uma maior contextualização. Isso significa que a denominação que é menos centrada nos Estados Unidos e tem mais autonomia e autoridade regional. A visão geral da nossa conexão mundial é que ela abençoa-nos com uma estrutura de parceria na missão, nos mantém focalizados e nos une de formas que refletem o reino de Deus. Em todas as regiões, as pessoas expressam que a Igreja Metodista Unida é convocada para ir junto, defender os direitos e responder às necessidades dos marginalizados, lutar contra a pobreza, rejeitar o racismo, nacionalismo, empoderar mulheres, tratar da insegurança alimentar e saúde e oferecer as boas-vindas a imigrantes e refugiados. Em toda a nossa conexão, os participantes reconhecem o discipulado como central à missão da UMC. Participantes, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mostraram seu interesse em reavivar o pequeno grupo e estrutura de classe do metodismo anterior. A boa notícia é que, através da conexão, os participantes experimentaram a Igreja Metodista Unida como um local de transformação, graça e amor. Estas conversas com metodistas unidos em todo o mundo renovaram o compromisso do CT para garantir que o conexionalismo continua central a como a nossa Igreja Mundial evolui e cresce. A mesa conexional adotou um processo baseado em valores para alocar o orçamento da denominação e ter o melhor foco no nosso trabalho como igreja mundial e ajudar cada agência a manter a sua missão básica e tratar das prioridades emergentes da missão. As reduções de orçamento às agências exigiram sacrifícios críticos. Trabalhamos para compensar essas reduções e usar estrategicamente nossos recursos. Essas reduções criaram desafios. No entanto, Deus nos conclama a estar tranquilos e depender em Deus para falar. Deus nos disse que nós não estamos em controle e que somos convocados a ser a igreja engajada na missão. O mundo sempre tem necessidade do amor de Jesus Cristo. E a Igreja Metodista Unida sempre foi uma testemunha eficaz do amor redentor de Cristo. É importante que continuemos a ser assim. Agora, Deus está conosco. Estejam tranquilos e saibam. Salmo 46:10. Estejam tranquilos e saibam que eu sou Deus. O ilo, qual Elohim, teu hilio e maman,
Te uhilio ihikakai ko to ako. Sinabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos. Dapat niyong malaman. Status. Og forstå, at jeg er Gud. Be still and know that I am God. Estejam tranquilos e saibam que eu sou Deus. Que seja assim. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a Judy e o Bispo Liambo por sua liderança na mesa conexional e todos os membros dessa mesa. Eu quero oferecer um guia ao seguirmos em frente. Estiveram aí assentados desde as 8 da manhã. Eu espero que todos tenham estado aqui no culto, então com isso já temos 2 horas, então merecem um intervalo. A minha orientação, e devemos talvez ter o nosso intervalo, podem dizer amém, e então passamos aos nossos comitês legislativos para continuar o seu trabalho. E vamos voltar aqui amanhã de manhã, às 8 da manhã, com o nosso culto. Quero agradecer aos bispos Merrill e da área de Louisville, de Rockville, pelo seu apoio e encorajamento. Por favor, que Deus esteja convosco ao atravessar o resto do dia. Não, só um momento. Temos que passar para o secretário para alguns anúncios. Nós queremos lembrar a todos dos serviços de comunhão sagrada fora da sala de oração durante o meio-dia, com assistência da reverenda Kathleen Weber. Nós temos que estar cientes do um lembrete de que nós devemos terminar às 6h30 e depois vamos para a refeição de 6h30 às 8h30. Temos que honrar o trabalho e as horas do pessoal que trabalha no edifício, então as portas serão fechadas às 7, poderão sair do edifício às 7, mas não podem entrar. Então, não peçam a ninguém para encontrá-los às 7 ou 7h30. Então, se tiverem reuniões depois isso terá que ser feito através da Sarah Hodgkins na sala 103. Mais um lembrete que eu tenho que enfatizar. Se estão em algum lugar e o seu nome, seu crachá está em outro local, o seu cartão de voto está lá, deveria estar lá junto, mas o seu dispositivo de voto tem que permanecer aqui nessa sala, mas podem levar o seu cartão. Muito obrigado e então a 4ª sessão plenária está terminada.